Maravilha. Mais uma vez aqui, fazendo a cobertura do evento aqui em Gramados, na Serra do Parque, no Rio Grande do Sul, da Semana Oficial de Engenharia e Agronomia. Hoje nós estamos com duas pessoas aqui ilustres aqui. Uma é o engenheiro mecânico, Sávio Neves, que tem uma experiência muito grande na relação da mobilidade urbana, principalmente voltado para a área de turismo. E o nosso presidente do CREA do Rio de Janeiro, Luiz Cossenza, que está aqui nos prestigiando também, que é engenheiro elétrico. Eu quero agradecer aqui, Sávio, a tua presença, Luiz, a tua presença também, que nos prestigia aqui para trazer um pouco de informações do que a engenharia tem feito e como modelo do que já foi feito, o que nós podemos retransmitir, repassar essas experiências para esses profissionais, que são mais de 1.100.000 ligados dentro desse sistema fabuloso, que é o Confea, CREA e Mútua. Sávio. Primeiro, eu queria agradecer aqui a oportunidade de estar falando com esse universo, né, de engenheiros, de colegas, e muito bem acompanhado do meu líder dessa área de engenharia, que é o Cossenza. O Cossenza é um engenheiro já, né, experiente lá do Rio de Janeiro, uma pessoa que sempre prestou relevantes serviços na área de engenharia, mesmo antes do CREA. Já passou pela área ferroviária com muito sucesso também, na própria CBTU, depois na Secretaria de Transporte. Enfim, então, estar aqui com ele no evento, ele como presidente, para mim é uma honra e um prazer enorme. Nós estamos bem acompanhados. Muito bem acompanhados. E falando aqui nesse tema que para mim é tão caro, é tão importante para mim. Luiz. Eu queria agradecer as palavras aí do Sávio, né? Eu conheço bem a história do Sávio e inclusive do trem do Corcovado. Depois ele vai dar detalhes, né? Nós estamos, segundo eu sei, estamos na 4ª geração dos trens. Isso mesmo. E até para ele falar da época que foi inaugurado esse trem do Corcovado, que imagino, né? Depois ele dá essa explicação com mais detalhe, que o trem do Corcovado surgiu depois do Cristo Redentor, foi justamente ao contrário, né? Foi antes do Cristo Redentor, não tinha o Cristo Redentor, quando já tinha o trem do Corcovado. Mas ele dá mais detalhes. Maravilha. Isso aí, eu queria agradecer aí a vocês. Ainda vamos ter aqui um histórico aí do Rio de Janeiro aí, muito, muito claro, sabe? E aí, como que é essa realidade? Então, eu queria falar um pouco também da questão da mobilidade, que é tão importante para os grandes centros urbanos, né? O Rio de Janeiro é uma das grandes megalópolis do Brasil, mas só para completar essa curiosidade que o presidente Cossenza trouxe, é muito interessante. Primeiro que o trem do Corcovado, com 139 anos de história, ou seja, foi inaugurado em 1884 por Dom Pedro II, e vem ininterruptamente até hoje funcionando. E a sua história, com quase 140 anos de história, de vida, se confunde com a própria urbanização da então capital do Rio de Janeiro, né, capital do Brasil, Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro, nesse período que também a Estrada de Ferro do Corcovado se desenvolveu. E segundo, que é essa curiosidade, o Cristo Redentor, o famoso monumento do Cristo Redentor, hoje uma das 7 maravilhas do mundo, desde 2007, porque todo mundo que olha para lá só tem essa configuração de que foi um presente doado e essa 7 maravilhas foi feita por engenheiros brasileiros com todo esse implemento, esse trabalho. Um dos engenheiros não acreditava em Deus. Só uma rápida outra curiosidade. A obra durou 6 anos, custou 4 milhões de dólares a dinheiro de hoje, certo. E foi bancada... Pela União na época? Não, foi bancada pela esmola, pela arrecadação de paroquianos. Não tem dinheiro público, não tem nenhum centavo de dinheiro público, e foi toda feita com o recolhimento nas paróquias, do ofertório, para fazer a obra. Uma mobilização social. Mobilização do Brasil todo em função daquela obra. E esse engenheiro que ficou na obra, que era mais novo, existiu o Heitor da Silva Costa, que construiu, fez o projeto e construiu a obra. E existiu um Heitor Levi, que era um judeu de uma família tradicional, que ficou dormindo na obra. Ele era recém-formado, ficou morando na obra, cuidando do dia a dia da obra, engenheiro civil. E ele
por não ter visto nenhum acidente, ninguém se machucou, ventos de 100 metros por hora, 100 quilômetros por hora, chuva forte, não, estamos falando de 700 metros de altura. Enfim, situações da natureza muito violentas, e ninguém se machucou, andando, não caía, nada caiu. E ele se converteu, ele falou, só pode ser Deus. Que maravilha. E ele virou o maior católico. Então ele pegou um vidrinho, uma garrafinha de vidro, e colocou ali dentro o nome de todos os amigos dele, da família, da esposa, dos filhos, todo mundo, tampou, e na hora que o concreto subiu na altura do peito do Cristo Redentor, do lado esquerdo, ele colocou a garrafinha que está lá até hoje, presa lá dentro. Ela foi emassada dentro do coração do Cristo Redentor, essa garrafinha com os nomes dele. Só soubemos disso porque ele fez uma carta dizendo, dentro do peito eu botei uma garrafinha assim, assim, assado, com o nome das pessoas que eu amo. Que riqueza de detalhes que você está trazendo para nós, sabe? Que maravilha, né? Isso daí é fantástico, né, Luiz? A gente descobrir aqui e ter a oportunidade de que a engenharia atua, que a sociedade participa e que nós temos a oportunidade de hoje, né, levarmos o que muitas obras importantes em todos os setores da engenharia, agronomia e geociências aí para a sociedade também, do que nós estamos fazendo. Isso é de grande importância. Essa estrada de ferro do Corcovado é a primeira do Brasil com fins exclusivamente turísticos, quer dizer, a primeira que tem assim, vamos fazer uma estrada de ferro porque nós vamos levar para o Mirante, que é o Morro do Corcovado, o mirante mais bonito do mundo. E segundo, em 1910, quando foram substituídas as locomotivas a vapor, as velhas Maria Fumaças, foram substituídas pelas locomotivas elétricas, porque o Distrito Federal, o Rio de Janeiro, estava recebendo energia elétrica. Primeiro lugar do Brasil que recebia energia elétrica. Antes era a luz a vapor. E aí foram substituídas. Em 1910, as locomotivas a vapor foram aposentadas e entraram as locomotivas elétricas. Portanto, o trem do Corcovado, a estrada de ferro do Corcovado, é a primeira estrada de ferro do Brasil a ter força motriz elétrica. Então, é uma outra característica muito forte. Maravilha. Hoje você vê, todo o sistema metroviário, todos os metrôs são todos elétricos, estradas de ferro, muitas são elétricas, outras são ainda a diesel, né, com locomotiva a diesel, mas tem muitas elétricas, mas a estrada de ferro do Corcovado é a primeira elétrica do Brasil. Me conte mais detalhes sobre as demais obras que você tem conhecimento, que possa nos trazer, enriquecer esse... Então, eu sempre falo nas minhas palestras quem são meus ídolos, e eu, só de falar meus ídolos, eu vou te falar muito dessas obras de engenharia. Vamos lá. Um deles foi quem fez a estrada de ferro do Corcovado. Chama engenheiro Francisco Pereira Passos. O Pereira Passos, quando construiu a estrada de ferro do Corcovado, em 1884, 20 anos depois ele se tornou prefeito da cidade, prefeito do Distrito Federal, da capital. No Rio de Janeiro. E é até hoje um prefeito super bem falado e lembrado lá no Rio de Janeiro. Pereira Passos é sinônimo de competência, de entrega, de dedicação, porque ele trouxe os ares franceses, parisienses, para o centro da cidade do Rio de Janeiro. Ele criou a Avenida Rio Branco, que chamava Avenida Central. E ele era o engenheiro que construiu a estrada de ferro do Corcovado. Ele era o primeiro concessionário. Antes dele ser prefeito, ele era empresário e ele que explorava a estrada de ferro. O que hoje, porque lá é uma empresa privada, é uma concessão. Então, a minha empresa é privada. Que cuida da concessão. Não é pública, não somos funcionários. É outro detalhe que muitos é uma concessão privada. Exato. Então, eu não sou funcionário público. É a empresa que a gente lida com os riscos de qualquer tipo de empreendimento. Paga uma outorga ao governo federal. Lá é concessão federal. Mas o Pereira Passos tinha essa concessão junto ao Império, Dom Pedro II. Ele foi o primeiro concessionário. Ele é o meu antecessor. Uma honra também. Era ele um amigo dele de colégio, de faculdade de engenharia, que era o engenheiro Francisco Teixeira Soares. Então, eram dois engenheiros que construíram a ferrovia. E como é essa ferrovia? É uma ferrovia que todos os raios de curvatura, para os dois lados, esquerdo e direito, têm a mesma dimensão, o mesmo tamanho. É impressionante, o raio para a direita e o raio para a esquerda. Então, é uma estrada de ferro feita pela Engenharia Nacional no século XIX,
num nível de excelência que até hoje as pessoas vão lá para estudar, os engenheiros vão estudar. Só para esclarecer, o raio se refere à angulação? Não. Não? Ao raio, eu me refiro ao raio, a curva que o trem faz. Para um lado e para o outro, zigue-zagueando pela floresta. A inclinação é uma outra característica muito importante, porque a estrada de ferro do Corcovado é a mais inclinada estrada de ferro do Brasil. Ela chega a 30% de inclinação. 30% de inclinação. Isso quer dizer o seguinte: a partir dessa inclinação, e a gente usa lá uma roda dentada chamada cremalheira para você vencer a altura. Essa roda ela vai dando tração ao trem do Corcovado, os engenheiros que estão nos ouvindo aqui. Isso para a engenharia, as pessoas ficam muito curiosas, né? Porque é o único trem de cremalheira do Brasil, o único trem de montanha do Brasil. E agora nós acabamos de renovar toda a frota, 4ª geração. Então, os trens que estão rodando lá agora são zerados, zero bala, o que tem de mais moderno no mundo. Custou 250 milhões de reais, dinheiro privado, não tem um centavo de dinheiro público. E nós vamos buscar esse retorno ao longo do tempo da concessão. Mas a inclinação lá, só para dizer, se fosse um pouquinho mais aclive, teria que ter um cabo, deixava de ser um trem para virar um funicular. Essa é a diferença do trem para o funicular. O funicular ele é tracionado por um cabo de aço, e o trem ele é solto, ele avança com a sua própria força motriz. Flávio, para quem não sabe o que é cremalheira, é exatamente esse símbolo aqui. Tem aqui, ó, o símbolo do nosso... Essa roda dentada aqui é uma cremalheira. Perfeito. É uma cremalheira. Essa roda dentada... Vai pegando no trilho do meio. E não tem retorno. Existem os dois trilhos. Existem 2 trilhos normais, onde pega a roda do trem, e lá no trilho do Corcovado tem um trilho que corre no meio, que fica no meio. Que é de ponta a ponta, que é dentada. Essa roda vai avançando em cima dele. Perfeito. É o único do Brasil. Perfeito. Então a estrada de ferro do Corcovado ela tem muitas características que são diferentes. Para não falar também da área dele, elétrica, é o trem com alta tensão, 900 volts. Então é trifásico, você tem 2 fases, uma em cada trilho e uma terceira que vai em rede aérea. Por isso que ninguém toma choque lá. E tem uma curiosidade também, que é mais antigo, quem é mais novo talvez não saiba. Tem uma parada desse trem de Corcovado exatamente onde concentrava a seleção brasileira de futebol, que é o Hotel das Paineiras. A concentração da seleção sempre foi lá no Hotel das Paineiras. Né? É a antiga, o que hoje tem a Grande Acomaria, né? Certo. Hoje a CBF é riquíssima. Mas na Isso década de 70 já era. Antes, né? 58, 62. Quando o Brasil era campeão, a concentração era lá. Mas a última foi no México, em 1970. Quando eles foram ficando ricos, com aquele conforto todo, mordomia, parou de ganhar campeonato. Quando botava os caras lá no hotel, lá preso, lá no meio do mato, ganhava tudo. Pelé e companhia, Pelé, Jairzinho, o técnico era o Zagallo. Não, Garrincha foi antes, né? Mas 70 foi Pelé, Tostão, Gerson, Clodoaldo, Paulo César Caju, Rivelino, Félix no gol. Era essa turma aí, né? E foi lá em Paineiras, dentro da Floresta da Tijuca, do Parque Nacional Tijuca. Esse hotel ficou 40 anos fechado, parado, também do governo federal. A gente ficava indo em Brasília fazendo mutirão de reclamação para deixar a gente revitalizar, reestruturar o prédio. Perfeito. Conseguimos, depois de muita luta, refizemos a obra, está lá funcionando, está espetacular, está lindo. Maravilha. Hoje é um grande centro de convenções, com restaurante, com bar, com loja. Que maravilha. Espetacular. Tudo. Reinauguramos em 2016, no ano das Olimpíadas. Maravilha. Que informações ricas, hein, Luiz? Isso traz uma história. Realmente é uma história. E o Sávio, ele é muito ligado à questão do turismo, né? E ele trouxe dois áreas de turismo no Rio de Janeiro, que agora ele até saiu, mas foi ele que levou... 2 equipamentos, né? 2 equipamentos. Ele que levou a Roda Gigante. Olha aí. E ele que levou o Aquarrio. Ó, que maravilha. O maior aquário da América Latina. Maravilha. São vários tantos. Pegou inspiração na onde aí? Do mundo inteiro. Você tem, só nos Estados Unidos tem 300 aquários. Exatamente. Só nos Estados Unidos tem 300 aquários. Lisboa tem um belíssimo aquário que chama Oceanário. Fica ali no Parque Vasco da Gama.
O mundo inteiro tem aquário, aqui quase nenhum. Nós fizemos o maior aquário da América Latina para dar orgulho para o brasileiro. Obra de engenharia nossa. Maravilha. Aqui. E o tanque principal tem 5 milhões de litros de água, é o maior da América Latina. Primeiríssimo mundo. Um equipamento feito com... E os dois ficam muito próximos, né? E fizemos do lado a roda panorâmica, a maior roda panorâmica da América Latina, 90 metros de diâmetro. 90, é um prédio de 30 andares. É um prédio de 30 andares. E ficou vizinho ali ao lado. Essa eu comprei na China. Peguei um avião e fui na China. Na China tem 34 fábricas. Tinha, né? Quando eu fui lá. 34 fábricas de rodas gigantes. Aqui no Brasil tem nenhuma. O equipamento mais simples do mundo. Parece que vão fazer uma agora. É mais com simples Canela, fazer né? uma roda gigante que fazer uma geladeira. E a gente não tem fábrica de roda. Parece que vão fazer uma em Canela, pelo que eu soube aqui, uma roda gigante. Agora está espalhando. Nós fizemos a primeira lá no Rio. Certo. O Rio de Janeiro larga na frente, porque a questão do turismo sempre larga na frente. Depois inaugurar em Foz do Iguaçu, já tem uma lá também grande, 90 metros. Pra você ter uma ideia, em Orlando, a meca do entretenimento é Orlando, na Flórida, Estados Unidos. A roda lá tem 60 metros de altura, que já é uma roda espetacular. Exato. A do Rio tem 90. 90. Já foi aberta uma em Foz do Iguaçu e outra em Camboriú. Balneário de Camboriú. E estão estudando colocar uma aqui também em Canela. Porque aqui é um mirante. A roda, na verdade, ela é um mirante. O Rio de Janeiro não precisaria, porque o Rio de Janeiro já tem os seus mirantes naturais. O Cristo Redentor tem um mirante, um camarote a 710 metros de altura, natural. Com 360 aí para você dar uma olhada. 360 graus. E às vezes ele não gosta que fale, né? Mas um dos maiores eventos que tem no Rio de Janeiro é o Carnaval. E o Flávio, ele tem um título, né, de uma escola de samba do Rio de Janeiro, que até a gente tirou uma foto hoje, que eu trouxe até a gente... Mas isso não é de engenheiro. Mas o desfile é de engenheiro, né? O desfile... Não, o CREA tem um envolvimento enorme no Carnaval do Rio. Para vocês terem uma ideia, o Carnaval do Rio, ele tem, ao todo, são 500 RTs. Só perde para o Rock in Rio. É um mega evento. São 1.000 RTs, 1.000. O Carnaval são em torno de 500. É incrível como é que o turismo, tudo que ele está falando, o turismo envolve e completamente envolvido com a engenharia. Perfeito. Eu sou vice-presidente dessa escola de samba, a melhor escola de samba do Rio de Janeiro, chama Grêmio Recreativo Escola de Samba União da Ilha do Governador. Fica do lado do Galeão, do lado do aeroporto. Sim. Escola tradicional. Eu sou vice-presidente da escola. Desde 2007 eu estou lá. Então, Não, mas aí você tem está na atividade, assim, de mais de 500 mil ART, pô. Tá isso. na Mas atividade essa aí perfeita. que é a segunda melhor, existe divergência. Mas se você for no stand do Rio... Não é a mais rica, mas é a melhor. Se for lá no stand do Rio, tem até umas carinhas, se quiser tirar uma foto com a camisa da União da Ilha. Aí, de repente, a gente traz aqui. Vamos fazer uma foto aqui. Maravilha. Não, mas o Carnaval, quem mora no Rio de Janeiro, o Cossenza também é um carioca nato, né? Um carioca que valoriza as tradições, valoriza a história do Rio de Janeiro. O Carnaval está na veia da gente, né? Está no nosso dia a dia. E está no dia a dia da engenharia. Ele acabou de falar que só perde para o evento do Rock in Rio, que é de 2 em 2 anos. Certo. O Rio de Janeiro, esse é o grande desafio do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro precisa ter um calendário com 12 mega eventos, um em cada mês. Já tem 2,5. Por que 2,5? Você tem um Réveillon, você tem um Carnaval, são mega eventos, e tem um Rock in Rio de 2 em 2 anos, por isso eu estou falando meio. Entendi. Mas nós precisamos ainda cobrir os outros 8 meses, 9 meses, Certo. para você ter ali uma... Fórmula 1 saiu de lá, né? A Fórmula 1 foi para... Pois é, que tem a ver com engenharia também, né? Pois é. Perdemos nosso autódromo E foi para São Paulo. e foi para São Paulo, e aí eles fizeram lá um contrato grande lá com São Paulo, com o governo de São Paulo, Rio de Janeiro perdeu. Mas é impressionante, porque quando o circo da Fórmula 1 chega no Brasil, chega por Guarulhos. Ah, perfeito. Os pilotos, enquanto que eles vão montar lá Interlagos, montar todo os bastidores, todos os pilotos com a família, mulher, filho, então, vai para o Rio de Janeiro. Fica lá esperando eles chamarem, ó, tá tudo pronto, pode vir. Mas enquanto isso, eles esperam lá no Rio de Janeiro. Então tinha que fazer A concentração é no Rio de Janeiro. no Rio de Janeiro. Mas essa questão que ele está falando, que ele é vice-presidente lá dessa escola de samba, na realidade ele já foi presidente, que as pessoas não sabem,
que existe aqui no Brasil a Associação Brasileira de Trens Turísticos Culturais. E o Sábio já foi presidente lá, que envolve o trem da... São esses trem do 32, forró, esses 32 trens, o trem da Curitiba-Paranaguá, o trem todos esses trens turísticos, certo. Existe uma associação que leva, que ele não leva turista para aquele local. O local que tem um trem como aqui, na Serra Gaúcha, uma Maria Fumaça, o pessoal vai lá, às vezes, para só viajar nesse trem. É uma atração em qualquer cidade que tenha. As pessoas saem daqui de Gramado para ir aqui em Bento Gonçalves, Perfeito. além de ir lá É um experimentar dos mais famosos. o vinho nacional, mas também eles vão andar de Maria Fumaça lá, que é chamado Maria Fumaça do Sul, ou Maria Fumaça do Vinho. Pega ali Bento Gonçalves, Carlos Barbosa e Caxias do Sul. Em cada uma das estações tem uma degustação da tradição daquela cidade. Por exemplo, Bento Gonçalves, eles servem vinho na parada. Carlos Barbosa, eles servem queijo, e na Bento Gonçalves e Caxias do Sul, eles servem espumante. Isso está lá agora, se você for lá, está lotado. Se você não fizer reserva com menos de 4 meses, não tem vaga. E se Deus quiser, não sei o que vai acontecer, já que você foi chamado aí pelo prefeito aqui de Gramado, quem sabe coloque um trem desse tipo aqui. Hoje eu conversei com o prefeito mais cedo, e ele tem ideia de resgatar, revitalizar um trecho ferroviário de 1,5 km de um trem que funcionava, que vinha de Porto Alegre e chegava em Gramado de trem. Você imagina? Interessante que naquela época o modal mesmo de transporte era ferroviário. É isso. Que é o primeiro papo nosso aqui, a tal da mobilidade. Exato. Nós andamos muito para trás. Muito. Eu ia falar dos meus ídolos. Quantas ferrovias foram desativadas para implementar o modal rodoviário? Eu ia falar dos meus ídolos. Falar dos meus ídolos eu já falo. Sim. Como a gente andou para trás. Primeiro, Dom Pedro II. Somos os maiores brasileiros que nós tivemos. Segundo, Visconde de Mauá, contemporâneo do Dom Pedro II. Inclusive eram muito amigos, depois brigaram e tal. Terceiro, o Pereira Passos, engenheiro Francisco Pereira Passos. E o quarto, que foi um dos que começou a destruir a ferrovia no Brasil, mas é meu ídolo, chama JK, que é contemporâneo, Juscelino Kubitschek. Esse foi quem começou, a desmobilizar. Em função do desenvolvimento da rodovia, rodoviarismo, ele começou a desmobilizar. Um erro que ele cometeu, sério, grave, mas que todos em seguida a ele, todas as administrações centrais, até hoje, cometeram juntos e acabaram de aniquilar o modal ferroviário. Como é que pode você pensar que você vinha de Porto Alegre para Gramado de trem? Que cidade seria essa? Exatamente. Você não consegue nem imaginar. Você saía de Corumbá, Mato Grosso do Sul, ia parar no Porto de Santos. Né? E ainda, se você atravessasse o Porto de Quirrá, você ia para dentro da Bolívia ainda. Então, você ia para Santa Cruz de la Sierra. Você saia de Bauru, ia para Santa Cruz de la Sierra. Exatamente. Todo o transporte pesado, o trem de transporte era feito pela ferrovia. Tem uma curiosidade também. Esse até há pouco tempo funcionou. Mas tem uma curiosidade também. Lá no Corcovado, lá tem algumas lojas, e tem uma que é de Gramado. Uma loja de chocolate daqui, que tem uma loja lá no trem do Corcovado, né? O pessoal aqui da tradição de Gramado é o chocolate, né? E aqui tem uma marca importante, chama Lugano, que levou uma loja, e está lá no Cristo Redentor, uma loja do chocolate Lugano. Então essa parceria Rio de Janeiro com Gramado sempre existiu, né? Perfeito. E só para completar aquela questão da ferrovia, o mal que foi para o Brasil, de uma forma geral, terem desmobilizado as ferrovias, eu vou dizer de 2 cidades lá do Rio de Janeiro, da terra do Cossense. Primeiro, Petrópolis. Petrópolis era a capital do Império. Cidade mais glamurosa do Brasil. Você imagina Gramado do século lá do trás, século XIX. E nós temos até uma nova Petrópolis aqui, ó. Ao lado aqui. Teve agora, nessa vinda aqui da Praçoiá, que eu já vim a Gramado várias vezes. Foi uma curiosidade que eu fiquei sabendo, que parece, aí tem que confirmar, que o nome Nova Petrópolis é
uma nova Petrópolis aqui na Serra Não tenho Gaúcha. dúvida disso, não tenho dúvida. Petrópolis era muito forte. E por isso, por causa de Petrópolis é por causa de Pedro, né? Por causa de Dom Pedro. Enfim, e Petrópolis era a grande cidade glamurosa do Brasil. E tinha um trem lá que ligava Rio de Janeiro, a capital, até Petrópolis, que foi descontinuado em 1964. 64. Depois de 64, vai olhar o que aconteceu com Petrópolis. Favelizou, empobreceu. Aqui, a especialista... Inspetora de Petrópolis, nossa, chegou aí. Falando de Petrópolis, hein? Olha só, parece até que A coisa uma conspiração, hein? Eu até assustei agora, hein? Mas olha, ela mora lá em Petrópolis. Petrópolis empobreceu desde que a ferrovia foi retirada de lá. E saindo de Petrópolis, indo para Friburgo. Espero que não chegue ninguém de Friburgo. Aí eu vou ficar assustado. Friburgo, em 1956, desativaram o trem. Que era o Barão de Friburgo, Barão de Nova Friburgo, era o cara mais rico do Brasil, mais rico que o Barão de Mauá. Mais rico que o Barão de Mauá. Você conhece o Rio de Janeiro? Existe, nem precisa de conhecer, mas o Palácio da República, que fica no Catete, onde Getúlio Vargas morava e trabalhava, o terceiro andar era o apartamento dele. O segundo e o primeiro eram onde ele despachava. Era o Palácio do Planalto e o Palácio da Alvorada juntos num prédio. E um tremendo jardim. Era assim o Brasil. O Rio de Janeiro era a capital, Getúlio Vargas presidente, aquela pressão, Getúlio Vargas subiu para o quarto dele lá no terceiro andar e deu um tiro no peito. A história é essa. Esse prédio, essa casa, quer dizer, casa não, a mansão, era a casa do Barão de Mauá, do Barão de Friburgo. Era só isso, uma casa particular do Barão de Friburgo. Friburgo era tão rico, que produziu uma pessoa desse tamanho. Um nobre desse tamanho, que foi o Barão de Friburgo. Pois bem, na hora que desativaram a ferrovia, o que aconteceu com Friburgo? Quebrou. Friburgo empobreceu, favelizou, você desconectou Friburgo da capital, para de circular mercadoria, para de circular pessoas, para de circular ideias, para de circular prestígio, tudo para. O trem é o grande conector, é o grande catalisador, e sempre será. O mundo inteiro manteve isso, esse modal, isso é uma burrice, ignorância, tupiniquim. Só o Brasil fez isso. A Argentina aqui continuou. Vamos considerar que, na boa vontade de JK, por ser médico, não tinha essa habilidade toda para chegar nesse raciocínio de desativar a ferrovia, né? Ou seja, poderia criar um modal de transporte rodoviário e se mantesse. É isso. Já estava muito... O mundo inteiro fez isso. Exatamente. Está lá a Europa. Agora, você para andar de trem, você tem que ir para a Europa ou para os Estados Unidos, um país desenvolvido. Você tem que ir para um país desenvolvido para andar de trem. E no maior conforto. Ninguém Segurança. Não existe. Olha, todas as estações de trem são centrais. Basta ver, a Estação da Luz de São Paulo é no centro de São Paulo. A estação do trem do Rio de Janeiro é no centro do Rio de Janeiro. A Garra Dom Pedro II e a Leopoldina. Então você chega aqui, 10 minutos antes do teu trem sair, para ir para São Paulo, 10 minutos com a tua mala na mão, você embarca, vai para o vagão restaurante e vai conversando e fazendo negócio. Quando desce umas 10 horas, vai tomando um vinho, daqui a pouco vai para o teu aposento, descansa, 7 horas você acorda, este acorda, você toma um café, vai trabalhar. Passa o dia trabalhando, volta, pega o trem. Era assim a vida das pessoas. Isso acabou. O que você tem que fazer hoje? Você toma 1h30 antes, você não sabe como é que vai ser o trânsito, não tem metrô, você vai para o Galeão. 1h30 antes para não perder. Espera 1 hora, que é o horário regular, para o teu voo. Se não atrasar. Se você chegar na hora, você já perdeu. Você vai para São Paulo. Ponte aérea. Chega em São Paulo mais 1 hora para chegar lá no onde você vai fazer o teu trabalho. 4 horas. Olha quanto dava para ir de carro, porque carro são 5. É uma loucura isso, cara. A gente perdeu qualidade de vida. O avião, a gente chega rápido, mas fica muito tempo no aeroporto. E acaba sendo, muitas vezes, nesse caso aí, um atraso de um voo ou alguma coisa nesse sentido já foi. Eu tive oportunidade, quando eu estava lá na CBTU, de visitar, que estavam querendo fazer o trem de alta velocidade Rio-São Paulo. Segundo os coreanos,
O melhor trecho que tem mais demanda é Rio-São Paulo. Você faria uma viagem aí, se for a 300 por quilômetros, 1h30, você faz em São Paulo, podendo, como você falou, chegar na hora que o trem vai sair, alguns minutos antes, não precisa chegar 1 hora antes. E é o que você falou, sai do centro do Rio, que tem metrô, tem tudo ali à volta, na Estação da Luz, São Paulo, que tem metrô, tem tudo ali à volta. Então, é o que você falou, toda essa perda de tempo. Depois você chega lá em Congonhas, o engarrafamento você chega no centro. É terrível também, né? Então, eu acho que agora não foi adiante, porque é isso que você falou da curva e tal, né? E nós temos que considerar também o seguinte, o maior índice de morte e mutilação vem da motocicleta, né? É maior do a nossa realidade é maior do que guerra. Então, isso traz um custo para a saúde, para o governo, enorme, né? Ela é boa, é ágil, é tudo, mas não tem segurança. Não é só motocicleta, carro também. Sim, eu estou chegando ao extremo para a gente ver como que... todo mundo. Exatamente. Olha, morre nas estradas, seja motocicleta, carro, por dia, atropelado. Um avião inteiro. É isso. Só que quando tem um acidente de avião, fica 1 ano falando sobre aquilo, também do trem, fica 1 ano falando daquele acidente do trem. A rodovia é todo dia. Não, Cossis, é muito mais, gente. É todo Nós estamos falando de 65 mil mortes, fora invalidez. Sim. 65 mil mortes por ano. Exatamente. Isso com lei seca. Sim. Então, porque é perigoso. Exatamente. Naturalmente perigoso. Né? A ferrovia é o mais seguro de todos. Ferrovia, avião, são os mais seguros. Hoje nós já temos algumas plataformas aí já aprovadas, em andamento, em construção, a FICO, né? A Centro-Oeste, né? Centro-Oeste, Atlântico e Pacífico, ligando aí com essa projeção. Tem Norte-Sul. Mas você está falando só de carga. De carga. Eu estou falando de passageiro. Não, eu sei. Eu falo de trem com alma. Trem sem alma, Não, mas eu estou buscando assim, a retomada, né? A retomada disso, as pessoas estão... Mas a carga não parou. A carga continuou. A carga foi concedida. Houve uma concessão do que era da rede ferroviária, foi para as multinacionais, né? A Vale, a Centro-Atlântica, a Rumo. Mas eu acho que o que ele está comentando é que o mesmo transporte de carga devia ter uma porcentagem maior pela ferrovia. Assim. E a maior rodovia ainda. Eu tô entrando na quebra de paradigma, ou seja, nós temos aí um avanço muito forte, um investimento muito forte agora na cadeia no modal ferroviário, que isso pode despertar para que a gente possa estabelecer uma mentalidade dessa, uma cultura dessa, porque depende de decisão política também, né? Sim, total. Então, para que isso aconteça. Qual o grande problema? O investimento inicial é muito maior do que da rodovia. Se você for fazer uma rodovia ou for fazer uma ferrovia, 100 km aqui, 100 km aqui, a ferrovia é quase 10 vezes mais caro. Sem dúvida. E essa aqui você faz em 3 anos, essa aqui você faz em 12. O mandato desse cara dura 4 anos, se for reeleito 8. Ele não quer começar um negócio para você inaugurar. É um problema político. É perverso. É verdade. Não existe mais um estadista que fala, eu vou começar, mas o Cossenza, independente de qual... Na realidade, o plano de governo é rasgado. O plano de Estado é rasgado. Prevalece o plano de governo. Exatamente isso. E isso inviabiliza o investimento. Inclusive com esses investimentos da carga, a FICO, a Norte-Sul. Sim. Foi inaugurar agora, depois de quantos anos? Já outro presidente, outro ministro. São 6 mandatos aí em cima. Então existe essa questão também política, né? Que o cara bota muito dinheiro para o outro inaugurar. A fita amarela. É o samba do Zeca Pagodinho. O outro é que vai ficar aqui inaugurando e vai ficar na história. Vai puxar a fita amarela. É isso aí. Sabe, nos outros estados, como que a engenharia tem atuado aí, como que tem feito dentro dessa realidade aí de ferrovia passageira? Olha, os trens de turísticos passageiros estão praticamente concentrados na região sudeste, quase todos. São Paulo, 8 ou 9, Minas Gerais, uns 7, Rio de Janeiro tem 1,
Agora, novembro, agora inaugura mais um em Miguel Pereira. Paraíba tem um também, não tem? Paraíba do Sul? Paraíba, o estado de Paraíba Paraíba. tem um que é, não, mas tá... aquele é sazonal, só acontece na festa junina. É aquele que... Mas eu soube que na Paraíba, que eu tive agora, o colégio de presidentes lá, diz que acabou o trem do forró lá. Acabou. Em Recife, continua. Recife é o Anderson que faz. É o Anderson que faz. Agora diz que lá, que pelo que eu soube... Eu fui no da Paraíba. Eu já fui nos dois. Espetacular. Fica naquela capital da festa junina. Foi a Campina Grande. Campina Grande. Expresso Forrozeiro. Eu fui Você já entra e ali o som já está... Já entra quando você atravessa... Cada vagão é um trio de forró. Quando você atravessa o vagão, é tão cheio que você já engravida logo 3. Só de atravessar o vagão. Não, o que ele está falando, eu já fui, eu contava na CBTU que liberava o trem. Luiz, conta essa experiência aí para Não, eu que liberava. Na realidade, eu era da CBTU, né, e nós que liberávamos o trem do forró, tanto de Recife, quanto lá, um é Campina Grande, né, que é da Paraíba, e o trem do forró de Pernambuco, que ia... Qual era a outra cidade, que é a maior briga entre elas? Jaboatão, não? Não, era antes, via mais adiante, Caruaru, era uma briga. E isso que você falou, não chega a ser bem isso, mas para um homem passar de um vagão para o outro, tinha que beijar alguma mulher. Era assim, 2 corredores, tinha que dar um beijo a alguma delas, né? Mas era isso mesmo, entendeu? Mas era uma viagem muito agradável. Né? Era muito agradável. Era uma viagem. Eu ia lá com o nosso amigo, o professor Vitor, ele saía de lá, o Vitor era todo certinho, né? Era evangélico, tá tudo arrumadinho. Eu entrava no forró, ele já até virava. O ingresso. Lá veio o ingresso do forró não é nenhum ingresso, não. É a camiseta. Se você comprar a camiseta. Cada dia uma cor. Hoje é amarela, amanhã é azul e tal. Então você não precisa de mostrar ingresso. A própria camisa já era espetacular. Mas era muito interessante. E, lamentavelmente, lá em Campina Grande, nós tivemos esse ano o colégio presidente e meteram asfalto em cima da linha. É um absurdo. Que ia lá para Campina Grande. E era uma atração. O trem, quando chegava em Campina Grande, tinha uma festa lá na. Eles tiravam os bancos do vagão. O banco fica vazio, fica todo mundo em pé dançando forró. Um trio de zabumba, triângulo e sanfona dentro de cada vagão. E um isopor com cachaça e cerveja. E acabou-se o mundo. Cara, não sabe nem onde ele está, nem de onde saiu, nem para onde está indo. Se já chegou, se está indo embora. E o Anderson, lamentavelmente, do forró lá que continua, né, lá em Recife, ele viria aqui conosco, só que ele perdeu o prazo para fazer a inscrição. E perdeu o trem das horas. Estaria aqui também com a gente, né? Estaria conosco. Ele também é engenheiro. Engenheiro. O que opera o trem do forró é engenheiro também junto conosco. Maravilha. Então, os engenheiros estão se metendo em tudo aí. Não, isso é bom. É ótimo. Eu acho que a realidade nossa, do dia a dia, a engenharia está presente em tudo. Não tem como você tirar ela e esconder. A sociedade muitas vezes não consegue visualizar com tanta, mas ele entra para dentro de uma residência, é engenharia. Ele pega um elevador, é engenharia. Tudo. Se a gente está fazendo isso hoje, entra dentro do automóvel, é uma engenharia. Mas tudo que eu fiz, Aquarrio, o diretor lá é um engenheiro. Quem é o diretor técnico é um biólogo. E tem equipe lá de veterinário, mas o meu gestor é engenheiro. A roda gigante vai ter o turismólogo, vai ter, enfim, tem uma equipe lá. Mas o gestor é um engenheiro. Porque o engenheiro ele tem uma visão global do equipamento. E você tem capacidade, uma melhor capacidade de enxergar e se antecipar a eventuais problemas. Resolver também o problema mais rápido e prevenção também, né? E agora eu vou te falar mais uma. Inaugurei em novembro o Parque dos Dinossauros em Miguel Pereira, uma cidade que é a Gramado Carioca. É que a gente imita Gramado, uma cidadezinha que fica 1h30 do Rio de Janeiro. Gramado Carioca. Não esquece dessa cidade. No sentido para o lago ali? Indo para São Paulo. Miguel Pereira. Indo para São Paulo. Miguel Pereira. E lá eu comprei os robôs, os dinossauros, 42 robôs, na China,
que se mexe, se movimenta, eles têm um chip no olho que acompanha o teu olho, emite som, são 42, por engenharia. Perfeito. E aí vieram os chineses, juntaram com os brasileiros, com a nossa equipe de engenharia, montaram os robôs, sincronizaram, e é um sucesso o parque. Inauguramos agora em novembro. Meu presidente Luiz, eu acho que o Sávio, ele virou mais empreendedor e engenheiro do que um engenheiro empreendedor nesse caso aí, né? Não tenha dúvida, e eu sempre comento lá, que ele leva as pessoas, né, os turistas, para o principal ponto turístico, acredito, do Brasil. É o mais né? visitado. Eu acho que é 1 milhão de pessoas. Mais visitado. O Cristo Redentor são 3 milhões. 3 milhões? O trem é 1 milhão. 1 milhão Os outros 2 milhões sobem de van, e a pé, bicicleta, mas 1 milhão... Tem um bonde também? O bonde é o Pão de Açúcar. O teleférico. O teleférico. Teleférico. Ali vai 1,5 milhão por ano. Que, aliás, o bondinho do Pão de Açúcar agora está operando um teleférico aqui em Canela, no Parque do Caracol. Aqui? Então eles saíram lá do Rio e estão operando aqui também agora. Que maravilha. Exatamente. Então, Parque do Caracol. Amanhã até quero conhecer lá. São pontos turísticos muito visitados. Mas olha, quero deixar registrado aqui minha alegria de estar aqui bem acompanhado com o presidente. Perfeito. Te agradecer a oportunidade de estar sempre falando com os colegas engenheiros. E hoje eu estou curtindo muito estar aqui na SOEA, porque encontrando alguns amigos, agora acabei de encontrar a Ângela Pedrinho, essa fera também, ferroviária. Metrô viária, né? Metro ferroviária. Ela trabalhava no metrô lá do Rio. Tem livro, espetáculo. E está aqui falando com vocês por esse instrumento, esse canal aqui. Sim, eu estou sabendo que muita gente está assistindo, ela mesma deve ter ouvido e veio aqui falar com a gente. Hoje o Pensar Agro aqui, nós estamos com 337 plataformas ao vivo, além do YouTube, né? E assim, é uma satisfação que vocês aqui, e bater esse papo descontraído, gostoso, né? E trazendo aqui não só empreendimento, mas trazendo uma visão do que a engenharia pode fazer, o que a engenharia já fez, o que a gente pode ainda explorar. E isso é riquíssimo. Né? E te agradecer, Sávio, pela oportunidade, e em nome da Multa, do Confea, do CREA, de todos os sistemas aqui nessa SOEA aqui, te agradecer pela tua presença aqui, por dar essa alegria para nós e para muitos colegas, né, e a sociedade brasileira. Luiz, também te agradecer aqui como presidente do CREA do Rio de Janeiro. A tua presença trouxe um espaço maior e mais aconchegante para todos nós aqui. E eu queria que você desse as tuas manifestações finais e depois o eu que agradeço aqui, porque nós trouxemos 2 pessoas aqui hoje, né? Foram convidados lá do CREA Rio, o Sávio, que é uma figura ímpar lá no Rio de Janeiro, na área de turismo, e o Guilherme Estrela, que de manhã eu tive o prazer de acompanhar a entrevista dele aqui, que ele não gosta, mas ele é conhecido no Brasil inteiro como o pai do pré-sal, ele não gosta de ser chamado assim, né? Para quem não sabe da história, né? Até a questão do Lava Jato, quiseram envolver ele entrou com uma ação contra a TV Globo, à época. Ele não quis dinheiro da TV Globo, não quis um centavo. O que ele quis, ele conseguiu que o Jornal Nacional, o William Bonner, pedisse desculpa por querer envolver uma figura ímpar, uma figura maravilhosa que é. Então, vocês dois, né, que são moradores do Rio, você no Rio, ele lá em Friburgo, numa região serrana, né, participar daqui, eu tenho que agradecer o espaço que você deu aqui para essas 2 figuras que são tão importantes lá no Rio de Janeiro. Não, perfeito, sabe? Eu queria reforçar também o convite aqui do Cossenza, de também me apresentar aqui, me trazer aqui a vocês para ter essa oportunidade mais uma vez. Agradecer meu querido amigo Norton Lenhart, que é um gaúcho que mora aqui em Porto Alegre, que está aqui conosco também, participando desse dia aqui junto com os engenheiros. A Ângela Pedrinho, que está aqui conosco, através dela, falar com toda a nossa turma de apaixonados pelo trem. Perfeito. Né? São os ferroviaristas e ferroviários. Já dizia nosso mestre Vitor Ferreira, que Deus o tenha, que está sempre nos olhando, nos iluminando.
E me colocar sempre à disposição. O Cossenza me convoca, ele não convida, me convoca e eu vou estar aqui sempre à disposição. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado, sabe? O Luiz Cossenza. E assim, pessoal, nós estamos terminando aqui mais uma transmissão e uma cobertura no Pensar Agro, de Gramado, Rio Grande do Sul, desse evento fabuloso, a Semana Oficial da Engenharia e Agronomia, e que não só se discute aqui inovações, tecnologias, o futuro da engenharia no Brasil, mas também esse histórico que a gente está tendo a oportunidade. Hoje de manhã nós relatamos o histórico da geologia, né, por intermédio do Estrela, e agora esse histórico aí, essa história tão presente da engenharia e quebrando mitos, né? Mitos que todo mundo pensava que Cristo Redentor seria um presente da França. Gente, continue acompanhando Pensar Agro pelas plataformas no YouTube, acesse e até a próxima. Muito obrigado.